Você não sabe pedir para a espiritualidade os seus pedidos, os seus desejos. E isso eu falo com propriedade não só porque eu olho diariamente vários formulários preenchidos no meu site para rituais com os pedidos, mas também eu vou dar um exemplo de mim, da minha vida. E por que eu estou falando para vocês com propriedade que vocês não sabem pedir? Muitas vezes nós fazemos pedidos muito específicos, mas com a nossa cabecinha, a nossa mentalidade pequenininha. E aí você às vezes se frustra porque você não consegue aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, inclusive, bem recente, uma filha minha do templo falou: "Olha, eu quero saber se eu posso pedir num ritual tal para eu comprar este meu apartamento". E sabe qual foi a resposta da espiritualidade em jogo? Que ela estava pensando pequeno demais. Ou seja, o que tem para vir na vida dela é tão maior do que o apartamento que ela aluga que não faria nem sentido ela comprar esse apartamento. Um exemplo da minha vida. Quando eu era mais novinha, eu achava lindo o Celta. Eu ainda não tinha nem carta, mas eu falava, quando eu tiver meus 18 anos, eu vou comprar um Celta, achando que era fácil comprar um carro. Claro que meu primeiro carro não foi o Celta, né? Eu paguei a minha própria habilitação, né? Minha carta, minha CNH, né, que fala. E aí fiz os cursos, tudo bonitinho, mas eu não tinha dinheiro pro carro. E eu achava que, nossa, é fácil, eu vou fazer 18 anos e vou comprar um Celta. E eu achava uma graça aquele carro, que todo mundo, né, de forma pejorativa aí, fala mal desse carro. E a minha avó, na época, me deu um Fusca. Era o que dava, era o que tinha. Ela parcelou, tadinho, umas 10 vezes pra ela pagar aquele carro. E tudo ótimo. Foi passando o tempo, eu nunca tive um Celta. Mas por que eu tô falando do Celta pra vocês? Gente, eu achava que ter um Celta era o auge do auge. Mas quando eu comprei, por exemplo, eu adquiri meu HB20, na época que eu fazia faculdade da área da saúde, que todo mundo fala que é carro de dentista, né? Quando eu adquiri meu HB20, nossa, eu me achava. Eu falava, uau, tô no auge do auge, eu adorava. E eu gosto do carro até hoje porque eu acho ele lindo. Mas já andei de Range Rover. E quando eu falo andei é porque eu tive, né? Que eu comprei. Com meu dinheiro, sem precisar de ninguém. Mas hoje eu ando de Mercedes. O que isso quer dizer? Eu nunca tive o Celta, que eu achava lindo, maravilhoso. Mas eu tive e tenho carros muito mais caros, muito melhores, muito maiores, muito mais confortáveis. Vocês estão entendendo? Que às vezes você fica tão preso naquilo que você não conseguiu, igual. Ainda bem que essa filha do templo não se apegou ao fato dela não comprar este apartamento. Porque ela podia entrar em depressão, podia falar, poxa, eu gosto tanto daqui, eu amo esse apartamento, eu amo esse lugar, tinha tanta vontade de comprar ele. Ao invés de ver que o que vai vir pra vida dela é muito maior, muito melhor, muito mais caro, muito mais a vibe dela. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes você, no seu pedido pra espiritualidade, você se limita com base no que você acha que merece às vezes. Você fala, imagina que eu vou colocar, sei lá, no formulário uma Mercedes, porque eu não tenho nenhum Celta. Como que eu vou chegar de Mercedes? Gente, você está se limitando. E é claro que eu não estou falando aqui para vocês realizarem pedidos mirabolantes. Você não vai sair de R$ 1.200 para daqui 3, 4 meses você ter uma renda de 1 milhão por mês. Não funciona assim. Vamos também colocar o pezinho no chão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes você tá focando muito baixo, conforme o que você acha que é para você. E muitas vezes o que é para você é tão maior, que você não pode ficar se apegando ao que não deu certo. Cara, ainda bem que não deu certo comprar aquele Celta, porque eu tive um HB20. Não deu certo comprar o Celta, porque eu tive uma X35. Não deu certo comprar o Celta, porque eu tive uma Range Rover. Vocês estão entendendo? E é isso que eu tento passar para os meus consulentes. Então, primeira coisa, vamos abrir a mente. Vamos parar de pensar como pobres. E não tô falando de dinheiro, estou falando de mentalidade. E é justamente por isso que eu criei um canal separado, tanto no Instagram quanto no YouTube, onde eu coloco meus podcasts, né? Eu entrevisto mentes milionárias, eu entrevisto pessoas com uma mente muito pra cima, pro futuro, que dão dicas maravilhosas pra gente, inclusive pra mim, pra todos nós, né? Porque a gente aprende de forma constante com várias pessoas. Coloquei aqui no TikTok também, vou deixar o endereço aqui, chama Segredos da Elite. Não adianta, gente, eu misturar a espiritualidade aqui com assuntos do cotidiano, né? Falando sobre a mente, sobre a psicanálise, falando sobre essas questões de diferenças de rico e pobre, lembrando dos pensamentos, né? Falando como eu agia antes e como eu tenho as minhas atitudes totalmente diferentes hoje. Quais atitudes me fizeram, sim, enriquecer, quais eu tive que parar de fazer se eu quisesse realmente enriquecer, entre outras coisas. Então, se você deseja abrir a sua mente, expandir, eliminar crenças limitantes e realmente
fazer com que os nossos rituais sejam apenas um empurrãozinho, que a espiritualidade faça apenas um sopro, porque o resto você tem total capacidade de criar com sua mente, né, com o seu comportamento. Segue lá, comenta, compartilha, faz tudo o que vocês puderem para estar sempre verificando os próximos vídeos, os próximos podcasts. Também meu podcast, para quem não consegue ficar assistindo ali 45 minutos, 50 minutos, pode colocar no carro enquanto tá indo trabalhar no Spotify. Então, não tem desculpa para vocês. Começa, segue lá, começa a escutar item por item, assistir item por item, que eu duvido que os seus pedidos não vão se realizar. E ainda, muito melhores do que você imagina.